Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as funções f de x igual ao logaritmo de 9x ao quadrado na base 3 e g de x igual ao logaritmo de 1 sobre x na base 3, definidas para todo x maior que zero. Então, 1 mais f de x mais g de x é igual a... Bom, então ele está me dando a função f de x igual a logaritmo na base 3 de 9x ao quadrado. Eu vou colocar o parêntese como ele também indicou ali no enunciado. E me deu também uma outra função, a função g de x, que é o logaritmo, também na base 3, de 1 sobre x. E ele diz que essas funções são definidas para todo x maior que zero. Então, essa referência ao x maior que zero é só para garantir a existência da função, né? Já que nesta posição aqui de logaritmando, eu não posso ter zero e nem negativo. Não existe logaritmo de zero em alguma base e nem existe logaritmo de número negativo, por exemplo, logaritmo de menos 4. Isso aqui não existe, nem de zero nem de negativo. Então, a gente só está garantindo a existência das duas funções quando ele informa que o x é maior que zero. Então, essa é a preocupação com esta menção aí. E o que ele pede nesse exercício? Ele pede qual é o valor, qual é a lei para f de x, ou ainda para 1 mais f de x e mais g de x. Ok. O que eu vou fazer? O que a intuição manda, né? Se eu quero 1 mais f de x mais g de x, eu vou substituir. 1 mais f de x, bom, é o logaritmo na base 3 de 9x ao quadrado. Mais g de x, também substituo. Logaritmo, de novo base 3, do inverso de x, ou seja, 1 sobre x. Está aí. Bom, o que se observa aqui, o que eu tenho que ficar atento nesta expressão? É a presença de soma de logaritmos aqui. Ó. Aqui eu tenho a soma de dois logaritmos na mesma base. Eu tenho que lembrar das propriedades operatórias. Uma delas, geralmente tida como primeira, diz que o logaritmo de produto, logaritmo de um número vezes um outro, isso resulta na soma dos logaritmos de cada um, log de A mais log de B. Isso aqui, se eu tenho a base, por exemplo, base K, aqui é base K, e aqui também é base K, conservando a base. Muito bem, então o que eu tenho aqui ó, é uma soma de logaritmos na mesma base. Eu tenho isso, ó, soma de logaritmos na mesma base. Então eu vou retroceder, vou voltar para o produto no logaritmando. Então isso que eu tenho que enxergar nesta soma. Então fazendo essa volta, 1 mais, eu tenho só um logaritmo aqui, na base 3, e aí eu vou ficar com 9x ao quadrado vezes 1/3, aliás, vezes 1 sobre x. Olha aqui, ó. Então, a soma se transformou em produto. Esse logaritmando vezes esse. Bom, aí o exercício se encaminha para alguma coisa já mais tranquila. 1 mais... Aqui eu posso já cancelar de cara. Aqui eu tenho x ao quadrado e x. Então, eu tenho ali ó, 9xx, né? 9x ao quadrado, vezes 1 sobre x. Então, eu vou cancelar 1x com esse x aqui de baixo. Me sobra 9x vezes 1, então aqui eu corto 1x com esse x. Me sobra aqui 9x vezes 1, 9x. Então, vou ficar aqui com 1 mais logaritmo na base 3 do 9x. Ok?
E agora eu vou tentar, ó, eu começo a olhar para as alternativas para verificar o que tem mais próximo disso. 1 mais logaritmo eu tenho na letra A, mas aqui, ó, logaritmo de x não tem aquele 9. Aqui tem 1 menos, também não tem o 9. Então, de certa maneira, é como se eu tivesse que me livrar desse 9 aqui. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso pensar aqui duas coisas. Uma delas eu posso pensar assim, ó. Eu posso desaplicar a propriedade aqui, ó, nesse pedaço agora que eu simplifiquei. Eu posso pensar aqui, logaritmo, olha só aqui, vou fazer de outra cor, como se fosse um rascunho. Logaritmo na base 3 de 9x, olha só aqui, é produto, ó, 9 vezes x. Eu separo em soma de novo. Aí eu tenho logaritmo do 9 na base 3 mais logaritmo de x na base 3. Olha que legal isso, ó. Produto agora eu separei em soma. Eu apliquei de novo a propriedade no outro sentido. É como, como se eu estivesse voltando aqui do que eu havia feito antes. E agora qual é a vantagem disso? A vantagem é que esse logaritmo aqui ele é numérico, ó, logaritmo de 9 na base 3. Então eu vou fazer um rascunho para ele. Logaritmo de 9 na base 3. Quanto que é isso? Não sei. Vou chamar, por exemplo, de m. E aplico o conceito. Ó, a base entra por baixo, retorna na igualdade por cima. Isso me dá 3 elevado na m igual a 9. Bom, 9 é 3 ao quadrado. 3 elevado na m é igual a 9, que é 3 ao quadrado. Cancela a base, m igual a 2. Então, significa que essa estrutura, ou essa expressão aqui, ó, vale 2. Logaritmo de 9 na base 3 é 2. É o expoente da base 3 para resultar o 9. Então, se isso aqui resulta 2, então o logaritmo de 9x é 2 mais log de x. Então, isso aqui, ó, é 2 mais log de x na base 3. E aí eu já estou quase finalizando. 1 mais 2 mais logaritmo de x na base 3. E aí 1 mais 2 é 3. Então eu tenho 3 mais logaritmo de x na base 3. Alternativa B. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.